Bom, pessoal, boa noite. Bem-vindo todos. A tentação de falar todos, todas e todos, mas não vou fazer isso com vocês, porque nós não somos dessas coisas. Boa noite, feliz 2025. Para quem eu ainda não dei, feliz ano novo. Eu acredito que eu já vi muita gente que está aqui, já cumprimentei de Natal, de Ano Novo, e vocês me perdoem, mas eu vou começar em ponto, porque às 20 horas eu tenho outra aula. Então, eu não vou poder esperar muito os atrasados dessa vez. Normalmente, eu dou uns minutinhos, como todo professor faz, né? Dá uns minutinhos de espera, mas dessa vez eu não vou poder fazer isso, não. Eu vou ter que ir direto ao ponto, direto às 19 horas, porque 20 horas eu tenho outra aula para dar. Essa é a vida do professor, né, do Brasil. Então, pessoal, é o seguinte, tem uns 3 anos já que eu ministro aulas no meio digital, e nesse meio aparece gente de vários backgrounds. Aparece pessoas com nível superior, pessoas sem nível superior, pessoas formadas na áreas exatas, pessoas formadas na área de humanidades, e, enfim, pessoas com diversas formações. E também aparece muito jovem, especialmente no COR de 2025, no Colégio Online de Relações Raciais, meu Clube do Livro, de 2025, pela primeira vez, a maioria dos inscritos são todos nascidos no século XXI. Eu fiquei muito pasma com essa informação e também pensando como lidar. E por que eu estou falando isso? Uma semelhança entre todas essas pessoas de backgrounds distintos é que elas têm um perfil político mais à direita, centro-direita e direita, e se identificam ou com o conservadorismo ou com o liberalismo. E se identificaram a partir dessa onda conservadora que nasceu no Brasil a partir dos anos 2010, 2012, 2013. Com essa tendência de reagir a um sistema de corrupção que a gente estava testemunhando naquela época, algumas pessoas passaram a ter horror ao lado político oposto, o que é completamente compreensível. Completamente compreensível. Contudo, na vida de estudos e para outras coisas também, é necessário superar essa repulsa, esse horror, esse nojinho que muitos nutrem em relação a ideias opostas. Não é possível verificar uma vida de estudos sem estudar pessoas que pensam o contrário do que nós pensamos. Se nós estudarmos apenas pessoas que concordam com a gente, o nome não é estudo, o nome é seita. Você está lá só lendo pessoas que confirmam vocês. Com essa tendência de pessoas identificadas com direita ou centro-direita, a partir dos anos 2010, muitas carecem de uma formação política para entender exatamente esse movimento necessário de confrontar ideias com divergentes. Muitas pessoas. Os mais jovens, sobretudo. Como eu falei no começo, a minha turma de 2025 do COR, que vai ter repescagem agora no final do mês, e aí depois da repescagem acabou, só em dezembro de 2025, a maioria nasceu no século XXI e acabou absorvendo esse comportamento de repulsa ao outro, repulsa à leitura de autores progressistas, marxistas, enfim, mais à esquerda. A pergunta muito frequente que essas pessoas me fazem é: qual livro de conservador, de direita, fala sobre isso? Qual livro sem ideologia fala sobre isso? Eu nunca, na minha vida acadêmica, eu me dei ao trabalho de procurar livros que os autores trabalhem de determinada perspectiva. Eu vou atrás dos autores a partir do que eles estudam. Que eu sou pesquisadora, eu vou atrás da verdade. Aquela coisa como o pesquisador é como se fosse tipo um caça-Pokémon. Ele está sempre atrás do próximo Pokémon, vai lá atrás dele. Não importa onde o Pokémon está. Então, essa questão de o autor ser de direita ou de esquerda é irrelevante para mim, qualquer pesquisador qualquer um, isso é completamente irrelevante. Porque eu vou parar para ler o que eu preciso ler para buscar a verdade. Não importa onde esteja.
E aí, eu pensando muito sobre isso, e considerando a minha turma nova, ainda vai ter a repescagem no seu perfil dos novos inscritos da repescagem, mais dos inscritos de agora, são muito jovens, e eu lembrei de um livro que eu li muitas vezes há muito tempo, chamado Carta aos Jovens sobre a Literatura, a Utilidade da Literatura Pagã, de São Basílio. Esse livro aqui é um livro muito pequenininho, facílimo de ler. Foi editado pela Eclesiar. Eu li a primeira vez no formato Kindle, eu nem gosto de formato digital, mas eu li, e a editora, ano passado, no final do ano passado, me mandou o livro físico. E eu fiquei pensando nesse livro, eu relembrei desse livro, porque quando São Basílio ele faz uma discussão sobre a necessidade de aproveitar a literatura pagã, o que há de interessante na literatura pagã, ele está fazendo um discurso aos jovens cristãos. Ele está falando, jovens cristãos, por favor, não jogue toda a literatura profana fora, porque ali há elementos que são úteis para a nossa vida espiritual enquanto cristãos. Então, ele está dizendo, na carta, que há elementos na literatura profana, na literatura pagã, que podem ser mobilizados para alcançar uma vida espiritual adequada aos princípios do cristianismo. Aí eu falei, peraí, então se está falando isso também é interessante, pode ser replicado nos tempos mais mundanos ainda, que é a política. Olha, se eu sou conservadora e eu vou ler um livro marxista, digamos assim, eu vou aproveitar o que tem justo naquela literatura que pode me fazer uma pessoa melhor, um pesquisador melhor, uma pessoa mais atenta ao conhecimento, à busca pela verdade. Então, eu penso que o livro do São Basílio, este livro do São Basílio, ele é hoje para as pessoas que ainda estão nesse conflito de não ler autoras que discordam de suas perspectivas políticas e ideológicas. E é por isso que eu decidi fazer essa pequena aula de hoje para a gente conversar, a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, antes de entrar propriamente no livro de São Basílio, eu quero falar sobre ele, sobre o autor São Basílio. Eu entendo que muitos de vocês não são católicos, eu sou católica, vocês já devem saber, mas São Basílio ele foi conhecido também como Basílio o Grande. Basílio o Grande, e ele é considerado um dos principais pais da Igreja. O Papa São Bento XVI diz que ele é um dos maiores pais da Igreja do século IV. Então, todo o conhecimento escrito e trabalhado por São Basílio não teve apenas um efeito nos seus contemporâneos ali no século IV. Teve também, até hoje, como nós estudamos até hoje, o material deixado por São Basílio. Ele nasceu na Capadócia, né, que é a Turquia, e hoje ele é considerado, ele é tido como um dos doutores da Igreja. E foi bispo de Cesareia durante o ano 370, foi um dos primeiros clérigos a organizar hospitais e instituições de caridade. Ele é considerado um dos 3 grandes capadócios. Os outros capadócios são Gregório de Naziano e Gregório de Nissa. A memória litúrgica, nós, católicos romanos, celebramos a memória litúrgica de São Basílio em 2 de janeiro, foi ontem. Então, vai ter aula hoje, 3 de janeiro, mas a memória litúrgica de São Basílio foi celebrada ontem, no dia 2 de janeiro. A Igreja Ortodoxa celebra a memória litúrgica de São Basílio em outra data. Então, é basicamente isso que eu gostaria de falar sobre o autor. Há inúmeros elementos a serem apresentados sobre a biografia dele, mas não é o assunto propriamente da nossa aula. Mas eu encorajo todos que busquem saber mais sobre São Basílio, se for o interesse em conhecer o cristianismo primitivo, os pais da igreja e assuntos afins. Mas o que o São Basílio está tratando nesse livro é sobre como os jovens cristãos podem aproveitar os ensinamentos da literatura pagã, filtrando o que é útil para a formação ética e espiritual
sem comprometer a fé. Esse aí é o que o São Basílio pretende. Lá na página 32, nessa aula, pessoal, eu vou fazer algumas leituras de passagens, tá? Porque eu quero, além de estar bem acertada em termos de referência, eu também quero incentivá-los a ler esse livro. Lá na página 32, São Basílio escreve assim, quando ele termina de explicar o propósito desse texto. Ele fala assim: venham advertir para que não sigais de forma cega esses doutores profanos. Não vos entregueis sem reservas em um mar cheio de armadilhas, conduzidos por esses perigosos pilotos. Deles deve-se absorver o que há de bom e útil. Vou repetir. Deles deve-se absorver o que há de bom e útil, sempre sabendo aquilo que é preciso rejeitar. Como, então, podemos fazer essa distinção? É isto que pretendo ensinar e é por onde iniciarei este discurso. Então, ele passa os demais capítulos do livro explicando como fazer essa distinção e por que ele deve fazer a distinção. Uma característica do São Basílio, enquanto autor de textos, é que ele utiliza muitas metáforas históricas para apresentar, defender um argumento. Tá? Então, ele termina esse capítulo primeiro com essa citação que eu acabei de ler, indicando que ele pretende ensinar aos jovens como separar, identificar o que é útil, o que não é útil dentro da literatura profana, dentro da literatura pagã. E aí, pelo que eu fiz um resumo, eu fiz um mapa mental do que eu considero essencial do discurso do São Basílio. E pelo que eu captei, há dois princípios básicos para identificar o que é útil e o que não é útil na literatura pagã, segundo São Basílio. Ele fala assim, lá no primeiro princípio é ter plena consciência da imortalidade da alma. Veja, quando São Basílio está escrevendo isso aqui, ele está falando com jovens cristãos, tá? Então, para o cristianismo, para o cristão, é necessário ter plena consciência da imortalidade da alma. Para o cristão está ciente, ou deveria estar ciente, que a nossa vida não é aqui. Aqui a nossa vida na Terra é como se fosse um preâmbulo da vida que nós levaremos perto de Deus, né, quando nós formos aos céus. Então, o princípio que ele coloca como primeiro é entender isso. Entender que nossa alma é imortal. Nós estamos buscando, através da vida intelectual, uma alimentação da nossa alma, buscando, entendendo que nós temos a imortalidade, que nós estamos buscando a imortalidade, que a vida que importa é aquela vida que está perto de Deus. Então, o primeiro princípio para identificar o que é útil e o que não é útil numa literatura pagã é ter a consciência da imortalidade da alma. O segundo princípio é preparar o homem para a vida eterna através do olhar voltado às coisas do alto. Esse segundo princípio de preparar o homem à vida eterna é muito presente na doutrina católica. Eu não sei, na doutrina protestante, eu não conheço protestantes que estão aqui, saberão certamente falar melhor do que eu, mas na doutrina católica isso é muito, muito presente. E o princípio segundo, ele é, na verdade, um complemento do princípio primeiro. Está falando, olha, você tem que ter clareza de que a sua vida de estudos, a sua vida intelectual, é uma preparação da sua alma que é mortal. O São Basílio, ele era um homem extremamente letrado. Ele nasceu na Capadócia, de uma família que é considerada santa. São Bento XVI, Papa Bento XVI falava que a família de São Basílio era a igreja doméstica, que era uma família de santos, e ele estudou em boas escolas, né, teve boa formação, foi à Grécia, foi para Atenas, enfim, teve a formação melhor possível daquele período.
né? Mas ele ainda, mesmo tendo toda essa formação, toda essa intelectualidade, ele achava que aquilo ali não bastava, que ele precisava estar próximo de Deus. Apesar daquela formação, quando ele se deparou com os evangelhos, ele chorava. Ele chorava porque achava que não era o suficiente aquela formação. Então, ele entendeu que o que ele teve de formação no aspecto mundano, como ele chama, de retórica, da oratória, dos clássicos, é uma preparação para a vida cristã. Então, ele está dizendo que a educação secular é uma forma de preparação para a vida cristã. Ele, de uma certa forma, o São Basílio, ele trabalha no texto uma perspectiva de tentar aproveitar o que a vida está colocando. Olha, o que a vida está te colocando é X coisa, e você está buscando Z coisas. O que você pode tirar de X que é aproveitável para Z? Basicamente, ele está tentando fazer, não está tentando apenas como está conseguindo, né, fazer uma defesa disso. O que de X eu posso tirar para aproveitar e alcançar Z, conforme eu desejo. E aí, lá na página 9, tem a pessoa que escreveu o prefácio dessa edição para a língua portuguesa, que, se não me engano, foi o Diogo Quiuso, foi o Diogo Quiuso, o Diogo Quiuso cita uma passagem de Santo Agostinho, na Cidade de Deus, que ajuda a gente a entender essa dinâmica de aproveitamento do que é útil dentro da literatura pagã para a vida cristã. Ele fala assim, Santo Agostinho: a verdadeira virtude consiste em fazer uso dos bens e dos males e referir tudo ao fim último. Vou repetir. Santo Agostinho diz: a verdadeira virtude consiste em fazer dos bens e dos males e referir tudo ao fim último. Então, sendo o fim último a visão beatífica, o homem traz em si, pela graça de Deus, uma inclinação natural ao bem. Então, esse ensinamento de São Basílio, de aproveitar o útil da literatura pagã, acabou tendo ressonância em diversos outros pensadores e santos da Igreja durante os séculos. Segundo o Papa Bento XVI, São Bento tinha São Basílio como grande mestre. E olha que interessante, porque São Bento é conhecido como como o pai do monaquismo moderno, e eu, pelo menos, acreditava que seria Santo Antão a grande inspiração de São Bento, mas Papa Bento XVI esclareceu que, na verdade, é São Basílio, que também desenvolveu uma espécie de monaquismo no seu tempo. É um monaquismo à sua maneira, é diferente tanto de Santo Antão quanto de São Bento. Mas um inspirou o outro. Né? O São Basílio acabou sendo inspiração para São Bento e para outros santos da Igreja ao decorrer de sua história. Então, essa ideia de aproveitar o que há de bom, ela acabou ganhando ressonância dentro da história da Igreja ao passar do tempo. E aí, considerando isso, considerando esse conselho de São Basílio para aproveitar o útil da literatura pagã, eu penso que há 4 pontos desse conselho. O livro é bem curtinho, ele vai separando em 5 capítulos. É isso mesmo. 5 capítulos, e nessa edição que eu li, tem 2 homilias de São Basílio sobre desapego das coisas mundanas e sobre a humildade. E também, é claro, há também uma audiência geral do Papa Bento XVI, que ele faz sobre São Basílio. Então, considerando os capítulos do livro propriamente, do texto escrito por São Basílio, eu penso que há 4 pontos essenciais nesse conselho de aproveitar o útil na literatura pagã. O primeiro é aproveitamento do que é útil na literatura pagã. O primeiro é autoesclarecido. Lá na página 38, na página 38, um minuto. Ele faz uma metáfora
como sempre, no texto todo, ele faz inúmeras metáforas. Ele faz uma metáfora com flores e com abelhas para mostrar como é que pode ser aproveitado a dinâmica de não jogar tudo fora em nome de um certo, talvez um certo moralismo, uma inadequação. E aí ele fala assim: das flores, nos contentamos em apreciar suas cores e sentir seu perfume. No entanto, as abelhas dela extraem a substância para produzir o mel. Do mesmo modo, aqueles que nas suas leituras não procuram unicamente o prazer, poderão extrair coisas muito úteis para o espírito. Aqui eu quero fazer um comentário antes de continuar, é que esse entendimento que muitos jovens que chegam a mim, como para serem alunos, trabalharem comigo, é que acabam perdendo de vista que o estudante é um ofício. Estudante é uma profissão. Você coloca nos lugares, quando pergunta, ficha, qual a sua profissão? Estudante. Estudante é uma profissão. E como toda profissão, há atividades que a gente não gosta de fazer. Se a gente gostasse de fazer tudo o que está no trabalho, o nome não ia ser trabalho, o nome seria férias. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que no ofício de estudante haverá alguns desprazeres. E um dos desprazeres pode ser ler pessoas que você não gosta, ler ideias que você não gosta, tratar com dignidade as ideias que você não gosta. Porque o seu trabalho, enquanto estudante, não é combater as ideias necessariamente, é entender as ideias. O trabalho de combater ideias, combater políticas, é o trabalho. O trabalho do estudante é entender as ideias, compreender as ideias. Depois, se for em outro estágio de vida, outro momento, combater ou não, ou propagar ou não. Tá? Até sobre isso, numa determinada passagem, São Basílio fala que as pessoas se preparam para as coisas. O lutador, pugilista, ele faz exercício para ter a luta final. Ele prepara o exercício. A pessoa que toca flauta, ela também se prepara para o concerto de flauta. A pessoa que se preparou para a luta, ela não vai tocar flauta. Nem a pessoa que tocou flauta vai lutar num ringue de boxe. Então, no trabalho de estudante, ele tem que entender que a função dele é entender as ideias, compreender os conceitos, compreender os raciocínios da maneira que os autores estão apresentando, não da maneira que ele gostaria. Porque a atividade do estudante, como eu disse, é um ofício, não é por prazer. Prazer, você vai lá ler Machado de Assis, você vai ler... Eu gosto de ler a Shonda Rhimes, aquela mulher que escreve séries para televisão, Grey's Anatomy, aquela da Olivia Pope, que eu esqueci o nome. Então, eu gosto de ler ela, é o que eu gosto de ler, para divertido. Acho muito divertido ler a Shonda Rhimes, mas é uma literatura do meu momento de entretenimento. Quando eu estou lendo outros tipos de textos, eu estou fazendo meu trabalho de pesquisadora. Eu tenho que me dar ao trabalho de entender o que o autor está falando na perspectiva dele, não na minha. Assim, o que ele está entendendo? Aí, considerando isso, quando eu entendi o que o autor está falando na perspectiva dele, eu posso criticá-lo, considerando a minha. Mas eu só posso fazer isso quando eu entendo a perspectiva dele. E isso pode parecer simples, mas não é. Não só no sentido técnico da coisa, você precisa angariar alguns recursos que você vai, obviamente, angariando com o tempo, se você continuar a ter uma vida séria de estudo, isso aí não, todo mundo consegue fazer isso. Né? E uma coisa que nem todo mundo consegue é deixar a vaidade de lado. Porque tem, especialmente nessa geração que a gente está agora, que as pessoas estão imitando ou lacrando, todo mundo quer lacrar, ou todo mundo quer imitar, então as pessoas não estão nem se ouvindo mais, ou se lendo, elas estão querendo só responder, e a vida não é só responder, às vezes a vida é perguntar, e você vai ficar perguntando, perguntando, perguntando. Essa, inclusive, é a grande diferença entre o pesquisador e uma pessoa que apenas lê livros. A gente está sempre fazendo perguntas.
Às vezes as pessoas me perguntam, nossa, quando é que você vai parar de estudar? Assim, infelizmente, eu fiz as contas aqui e eu concluí que eu não vou parar nunca. Porque eu estou sempre com uma pergunta nova. Eu termino de responder uma pergunta, eu vou para outra, e vou para outra. Né? Aquela coisa que eu falei com vocês do caçador de Pokémon. Vai atrás sempre do próximo Pokémon. E essa é a vida da pessoa que tem uma vocação intelectual. É o normal. Aí continua. Enfim, devemos imitar as abelhas que não voam indiscriminadamente sobre todos os tipos de flores. Escolhem somente as mais aptas para lhes fornecer aquilo que é útil ao seu trabalho, abandonando o resto inútil. Se tem, de um lado, um pessoal que não quer ler as ideias divergentes, tem o outro pessoal que meio que extrapola essa dica de ler o divergente e vai ler o que há de mais imundo produzido na Terra. Também não é assim. Né? Vamos aprender a ter a moderação, ou o que São Basílio fala da temperança, a virtude da temperança. Ele entende como a virtude é importante para o caminho do cristão e como ela é importante exatamente por isso na vida intelectual. Aí ele continua. Faremos o mesmo se formos sábios. Nós, se formos sábios, nós faremos que nem as abelhas. Após colher nesses livros tudo aquilo que é precioso para o conhecimento de verdade, abandonaremos o resto. Então, olha, eu li um livro de uma autora marxista, e aí eu vi que ela faz um referencial teórico, histórico, sensacional, impecável. O que ela peca na análise sobre aquele referencial histórico e teórico. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o referencial dela, mas não vou aproveitar a conclusão que ela faz daquele referencial histórico. Ou seja, eu estou utilizando a obra dela, eu falo assim, nossa, que trabalho bem feito, que levantamento histórico bem feito. Mas essa conclusão que ela chegou, eu discordo, exatamente porque eu concordo com o levantamento que ela fez, mas eu estou olhando diferente. E aí entra a questão da cosmovisão. Quando eu estava escrevendo meu livro sobre feminismo, eu precisei, obviamente, ler muitas feministas, de diversos matizes e tal, e nas marxistas, especialmente, eu ficava, às vezes, rindo sozinha, porque a gente tinha uma construção muito parecida, mas assim, a conclusão era completamente divergente, sabe? Eu ficava assim, nossa, como é doida. Dizendo assim, nossa, isso, eu ficava, nossa, é isso mesmo, é isso. Aí vem um apontamento que fala, o que você tá louca, Anjo? É aí que entra a questão da cosmovisão. Tem uma autora, que agora eu não vou me lembrar o nome dela, que ela fez toda uma discussão sobre o sufrágio feminino, e aí como a Igreja Católica apoiou, ela atestando que a Igreja Católica apoiou, ao contrário, né, do que a corrente, vocês sabem. E a Igreja apoiou, e o Papa Bento XV também e tal, mas ele apoiou porque ela quer que os homens ganhem, e quer que os homens oprimem as mulheres. Eu falei, gente, como é que isso é possível? Ela mostrou que o Papa apoiou o voto das mulheres, mas o Papa só apoiou porque quer oprimir as mulheres. Cara, olha a volta que deu. Então, como eu poderia concordar com essa conclusão? Não posso, porque eu estou numa cosmovisão diferente da dela. A cosmovisão dela é na questão do materialismo dialético. É uma classe contra outra. Então, ela já entendendo que a Igreja Católica é contrária aos interesses das mulheres, ela vai entender qualquer movimento, por mais atestado que seja favorável às mulheres, como um movimento que tem umas segundas intenções. Uma coisa que eu não consigo ver, não conseguiria ver dessa forma. Percebe? Então, assim, eu consegui aproveitar o que há de muito bom naquele material dela, e realmente é um material muito bom, só que as conclusões elas são muito mais alinhadas à perspectiva ideológica. Senão, eu não tenho como concordar com ela. Eu não quero concordar e nem posso. Você não tem como concordar, porque senão, se eu concordar com ela, eu teria que abrir mão de toda a minha cosmovisão, do jeito que eu enxergo o mundo. Não tem como concordar com ela.
Então, esse discernimento é necessário na hora de aproveitar o útil e aproveitar o inútil. Então, aí, o segundo ponto que eu penso que está presente lá no Conselho de São Basílio, de aproveitamento do útil durante o inútil, é o seguinte: a busca da virtude como prioridade. Lá na página 40, ele cita alguns clássicos gregos que são profanos e mostra que como aqueles autores gregos, apesar de profanos, também tinham uma preocupação com o que era virtude, como a virtude era um caminho importante para aquele propósito, qualquer que seja. Ele fala assim, olha, ele fala em divindade, mas não sei nem qual divindade ele está falando. Pode ser qualquer uma aí, mas o que ele está falando, a gente tem que aproveitar, nós cristãos, é o que ele está falando da virtude. Esse lance aí de divindade, ignore. É o que ele basicamente está falando na versão carioca, digamos assim. Ele fala assim: este intérprete de Homero que ouvi falando acrescenta que, naqueles versos, o poeta parece bradar: ó mortais, buscai a virtude que nos faz superar o naufrágio e faz com que um homem nu, saído do meio das ondas, torne-se mais respeitável que os mais opulentos feaciões. Sim, sem dúvidas, os outros bens não pertencem mais a seus possuidores do que aos que deles estão privados, pois passam de uma mão à outra, como nos jogos de azar. Então, aqui ele está fazendo uma crítica à supervalorização da riqueza em detrimento da desvalorização da virtude. Por quê? Corretamente ele aponta que a riqueza ela passa de homem para homem, mas a virtude não. A virtude ela permanece no homem. A virtude é a propriedade própria do homem. Ele é dele e ele não pode ser tomada dele. Porém, a virtude é o único bem que não nos pode ser tirado. É o único bem que acompanha o homem na vida e também na morte. O terceiro ponto do Conselho de São Basílio é o que eu gostaria de chamar de a importância do discernimento, que é você saber o que é útil ou não. A preocupação daquele contexto que São Basílio estava era que os jovens pudessem confundir as divindades celebradas pelos gregos como um valor cristão. Nossa, não, então você tem que aprender a discernir o que é importante, o que é útil para a vida cristã e o que não é útil dentro daquela literatura. Então, o discernimento é fundamental. O discernimento só pode ser alcançado quando a virtude é alcançada. Você não tem como alcançar discernimento, separar o útil do inútil, sem ter uma vida virtuosa, sem desenvolver as virtudes. Você não tem como chegar ao discernimento. E aí, lá na página 47, ele lembra que alguns grandes nomes do cristianismo também fizeram esse movimento de ler literaturas profanas. Ele fala assim: devemos selecionar tudo o que é útil, mas não indiscriminadamente. Entre os alimentos, tomamos o cuidado de rejeitar aquilo que nos é prejudicial. Da mesma forma, não escolheremos aquilo que é prejudicial à nossa alma. Mas olha, nem tudo que é da literatura pagã deve ser sequer lido. É o que eu falei anteriormente. Talvez tenha jovem que meio que extrapola essa recomendação de ler de tudo e acaba lendo coisas mais imundas, mais imprecisas, enfim, mais desnecessárias possíveis em nome dessa coisa, dessa recomendação de ler de tudo. Isso não é verdade. Isso não é o correto, não é o movimento correto, tanto para uma vida cristã quanto para uma vida intelectual. Não é o correto. Você precisa selecionar entre os podres, quais são os podres que você lerá. Digamos assim, o que você vai ler entre esses podres? Você vai ter que ler todos, vai ter que ler alguns. Você vai precisar discernir o que vai ler. Vou dar um exemplo do feminismo novamente. Dentro do feminismo,
há diversos tipos de literatura, há diversas vertentes. Como vocês sabem, como dizia Lima Barreto, o feminismo era uma coisa tão complicada que elas criaram tanto vertentes para brigar umas com as outras. E isso gerou, obviamente, vários tipos de abordagem a respeito do feminismo. Tem bibliografia do feminismo que não é um grande, grande conflito para um cristão. Tem, obviamente, pontos de discordância, né? Claro, senão não seria, mas não é um grande, não é uma afronta, necessariamente. Por exemplo, eu gosto muito de ler a Bell Hooks, que foi uma autora americana, feminista, anticapitalista, todos esses qualquer coisa. Ela é uma autora, ela foi uma autora muito heterodoxa, teve um pensamento muito heterodoxo. E é por isso que eu gosto dela. Apesar de ser feminista, ela tem alguns apontamentos que eu considero necessários para outros assuntos. Porque as pessoas, penso eu, elas não são apenas o que elas dizem ser. Ela não foi apenas uma feminista. Ela foi uma professora de letras, ela foi uma professora de escrita criativa, ela foi uma professora de literatura, ela foi filha de alguém, foi esposa de alguém, enfim, ela teve várias dimensões da vida. E isso aparece na literatura dela. Aparece isso, ela fazendo tanto críticas ao próprio feminismo, ela faz críticas muito duras ao próprio feminismo e lança questões sobre outros temas. Nesse movimento de lançar questões sobre novos temas, a Bell Hooks, apesar de feminista, ela dá um valor enorme à vida cristã, porque ela veio de um lar cristão. Ao contrário de outras feministas, ela não fala mal do cristianismo. Muito pelo contrário. Ela considera que o afastamento do cristianismo foi o que levou as comunidades negras americanas a colapsarem. Ela escreve isso. Olha só, já pensou que doido imaginar uma feminista falando isso? Por quê? Porque ela, como uma feminista negra e uma ativista negra, ela não conseguiu fazer uma separação da realidade dela. Ao contrário de muitas outras, enfim, as outras muitas feministas. Assim, não, eu percebi, dentro da minha experiência, vivendo todo tipo de segregação sul-americano, sendo descendente de pessoas que viveram, né, nessa segregação, que foi o cristianismo, foi a igreja que deu sentido para a vida dos negros americanos. Inclusive, para mim, foi dentro da igreja que eu tive contato com a literatura. Foi dentro da igreja que eu desenvolvi o desejo de escrever. Foi dentro da igreja que eu desenvolvi o desejo de ser escritora. Portanto, eu nunca falarei contrário dessa igreja, desse local, e vou continuar chamando esse local de casa. É o que ela fala em um determinado livro. Continuarei chamando a igreja cristã de casa, apesar dela ter se afastado do cristianismo no final da vida, metade da vida para o final, ela já não estava na igreja. Ela falou assim: eu continuarei chamando a igreja de casa, porque o que eu aprendi de contato de literatura, de conhecimento, de valores, de ideias, foi exatamente no ambiente cristão. E aí, olha, eu me deparando com isso, olha a gama de informação que eu estou recebendo através de uma feminista. E se eu tivesse o raciocínio de não vou ler feminista, ai, Deus me livre, ai, credo, vou pegar feminismo, sem encostar em feminismo, eu não ia saber essa informação que ela está dando. Eu não ia conseguir conhecer essa perspectiva. E é uma perspectiva que, dentro da perspectiva da Bell Hooks, no universo que ela está, professora universitária, ativista do feminismo, ativista do movimento negro, toda lá no Beautiful People, ela está desafiando, é uma postura desafiadora, ao mesmo tempo que ela não está evadindo daquele ambiente. Ela fala assim: olha, eu estou criticando e estou aqui. E isso é um problema. Em outro texto, ela fala também sobre a relação com o cristianismo e mostra que como os universitários eles são incentivados a abandonarem a vida religiosa. É como se a vida secular
dentro do campus universitário fosse mais importante do que a vida religiosa. E que, na experiência dela, isso é um movimento muito ruim para o jovem, porque ele fica sem referência. Aí, olha só, olha que coisa doida, né? Então, a gente vê uma feminista escrevendo isso, fazendo uma crítica sobre isso. E ela tem toda a razão. Eu, como filhotinha do ambiente universitário, eu confirmo que ela está falando essa verdade. Dentro do ambiente universitário, há bem um incentivo a abandonar valores transcendentes, né? Vida religiosa. Há um incentivo a isso. As pessoas acabam meio que se abandonando a vida anterior, religiosa da família, em nome de um secularismo que é muito referenciado, muito idolatrado no ambiente universitário. Aí veja, olha, se eu tivesse esse comportamento de não ler feminista pelo princípio que eu não vou ler feminista, a mistura, eu não ia ter consciência do que ela acabou de explicar. E o que ela acabou de explicar é extremamente valoroso. Para a gente que estuda cristianismo, para a gente que estuda sociologia da religião, é valoroso demais, o que ela está falando. É extremamente importante. Você concordar com ela nessa análise não faz de você uma feminista. Seria um absurdo achar isso, mas infelizmente, nessa onda que apareceu a nova direita brasileira, muita gente acredita nisso, que ao concordar com um determinado pensamento de uma feminista, eu sou feminista como ela, isso é absurdo. Ela fala de diversos assuntos, ela não está falando de feminismo quando ela está denunciando que o afastamento religioso do jovem universitário atrapalha o jovem universitário. Não. Ela está fazendo uma crítica ao secularismo do ambiente que ela é de origem, que ela está. Ela era uma professora universitária, ela era uma acadêmica. Ela está fazendo uma crítica muito profunda do local que ela está. Profunda e corajosa. Profunda e corajosa. Não é uma outsider criticando, é uma insider criticando. Uma insider criticando. Então, a postura de evitar de princípios discordantes, ela é ineficiente para uma verdadeira vida intelectual. Você acaba jogando coisas extremamente importantes fora em nome dessa higiene escolar, em nome dessa higiene mental que só serve para sinalizar virtudes. Acaba sendo uma sinalização de virtude de direito, né, de uma certa forma. Então, o quarto e último ponto que eu percebo no Conselho de São Basílio aos jovens é a educação secular como preparação para a vida cristã. Então, ele entende que o que a gente passa como a educação secular, na verdade, é um preparatório para a vida cristã. Como eu falei lá no começo da aula, São Basílio teve acesso aos melhores mentores, aos melhores mestres, aos melhores professores. Ele era de uma família considerada família de santos, família de intelectuais. Então, ele teve todo acesso disponível aos altos conhecimentos da época. Então, e ele entendia que esse conjunto de conhecimentos, ele não bastava em si para ter uma vida cristã, mas ele era necessário para isso, pessoal. A educação secular, ela não basta para a vida cristã, para a aproximação de Deus, para a vivência dos evangelhos, não basta. Mas a educação secular é um instrumento para isso. Eu dominando os instrumentos da educação secular, eu posso ter uma vida cristã. Aí lá na página 37, ele cita alguns autores, alguns grandes nomes do cristianismo que fizeram esse movimento de buscar na literatura profana, na literatura pagã, elementos úteis para a vida cristã. E ele fala assim: sabemos que Moisés, cuja sabedoria bem conhecemos, dedicou-se às ciências egípcias antes de se dedicar à contemplação das coisas do alto. No século seguinte, o profeta Daniel instruiu-se na sabedoria dos caldeus da Babilônia, antes de se aplicar às ciências sagradas.
Então, podemos concluir que as ciências profanas não são inúteis. Agora é preciso aprender o que delas se pode extrair. Tá? Então, ele está falando, olha, até Moisés, até Daniel se aproveitaram da literatura pagã. Por que nós não? Por que, que nós não podemos fazer o mesmo? Por que, que nós não podemos aproveitar o que, que há de útil ali? O que, que há de verdade naquilo ali no discurso? Quando eu dava aula sobre feminismo especificamente, eu, eu já tive muito contato com um aluno que queria rejeitar o conteúdo inteiro do feminismo, porque era feminismo, e associava todo o feminismo àquela extravagação que a gente vê nas redes sociais, enfim. E aí eu falava com muita frequência para eles o seguinte: por baixo da maluquice há um ponto de verdade. Então, o que eu queria dizer com isso? Que debaixo toda aquela confusão, daquela gritaria, daqueles absurdos que as feministas estão dizendo, há um ponto de verdade. Alguma coisa naquele vucu-vucu ali é verdadeiro. E aí é teu trabalho identificar o que é. O que é verdade daquilo ali tudo que ela está falando. Nem sempre, e na maioria das vezes, não é mesmo. É tudo falso, é tudo uma fábrica de delírio. Não é, gente. Essa postura de entender o outro como propagador de delírios é uma postura arrogante, tá? Isso aí, e soberba, sobretudo. Você precisa entender que o outro pode ter um ponto válido, você entender o que é válido e o que é maluquice. Entender que é sempre maluquice é soberba e é arrogância. A gente tem que romper com esse comportamento. Não é adequado para quem quer ter uma vida de estudos, tá? Quem não quiser ter uma vida de estudos, assim, né? Vai, ó, boa sorte, vai com Deus, né? Faça como preferir. Mas aqueles que desejam ter uma vida de estudos é preciso romper com essa postura e buscar entender o que a outra pessoa está falando e ver o que tem de verdade ali. Qual é o ponto verdadeiro ali? Qual é o que tem ali de verdade dentro daquilo tudo, daquela confusão toda? Lá na página 57, São Basílio fala o seguinte sobre a postura do homem sábio, do homem que considera a literatura profana para a sua vida cristã. Como é que o sábio se comporta perante uma literatura profana? Como é que um sábio se comporta perante uma literatura pagã? Como é que um sábio reage a isso? E aí ele fala assim, um homem sábio deve sempre evitar a glória vã e o desejo de agradar ao povo. Tomando a razão como guia, deve permanecer no caminho reto a buscar o objetivo que julgar melhor, sem desviar-se por conta das contradições dos homens, nem pelos insultos, tampouco pelos perigos. O que não possui tais sentimentos é semelhante àquele feiticeiro egípcio que se metamorfoseava em planta, besta, fogo, água ou qualquer outra forma que desejava. Da mesma forma, um farsante que muda dependendo das circunstâncias e das pessoas com que se relaciona, louvará a justiça enquanto estiver com os justos. Mas língua dupla mudará o discurso quando estiver em meio aos escroques. Semelhante a um camaleão, muda de ideia conforme a vontade de seus pares. A literatura profana nos ajuda a traçar o primeiro esboço da virtude. Tudo aquilo que se pode reunir de todos os lados e parecer útil pode ser comparado a córregos que, com seus cursos de águas, enchem um rio. Então, aqui ele está falando, olha, tudo aquilo que pode ser reunido como útil é interessante, é necessário para encher cursos de água para o rio. Então, olha,
de tudo que eu estou lidando na literatura pagã, na literatura profana, na literatura fora da minha cosmovisão, o que há de útil é o que há de útil ali também é útil para mim, enquanto cristã, para mim, enquanto pesquisadora. O movimento de descartar tudo em nome das ideias prévias de autores, das ideias prévias de ativistas, é um erro essencial do pesquisador. Pesquisador de verdade, ele não pode fazer esse movimento, tá, pessoal? Ele precisa lidar com a utilidade e com a literatura pagã, com a literatura de estudante, com a literatura profana, que for o caso. Bom, pessoal, era basicamente isso que eu gostaria de falar sobre o São Basílio e a carta aos jovens para a literatura pagã. E eu gostaria de saber se tem perguntas. Vou ler aqui no chat, tá? Se alguém tiver perguntas. A Bell Hooks disse que a valorização espiritual é necessária para a vida docente. É assim, ela tanto diz que a espiritual para a vida docente, para a vida docente também. Ela dizia que ela não estava defendendo uma religião propriamente, ela estava falando da vida espiritual, e aí podia ser qualquer religião. Ela estava defendendo que valores transcendentes eram necessários para uma vida intelectual, tanto do docente quanto do discente. Ela estava fazendo isso, uma fala, em oposição ao secularismo valorizado no ambiente universitário. Essa vida secular que é idolatrada no ambiente universitário não é boa para jovens, não é boa para docentes, não é boa para ninguém. Então, a básica, eu falo isso muito longo. Olha só, você não precisa ser católico, eu espero que todos sejam católicos, nós temos vários, né, sejam católicos. Mas, assim, você não for católico, vai ser qualquer coisa, vai ser crente, vai ser protestante, vai ser macumbeiro, pelo amor de Deus, mas faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Sabe, se tu vai fazer alguma coisa, vai ter disciplina religiosa, disciplina espiritual, em alguma coisa. Essa vida de não ter valores transcendentes, ela não é positiva e ela cobra. A conta chega. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Então, se você vai fazer alguma coisa, se dedica a alguma coisa, se dedica a uma vida espiritual, repare que pessoas que têm uma vida religiosa muito ordenada, independente da religião, elas têm uma vida geral ordenada também. Pode reparar. Já reparei em pessoas que trabalhavam comigo, ou que estudavam comigo, candomblecistas, umbandistas, que eram pessoas muito sérias nessas religiões, seguiam os preceitos. Elas estavam temperadas, elas estavam ordenadas. As pessoas que estavam desordenadas são aquelas que faziam chacota da religião. Isso é muito engraçado, sabe? Não é graça fazer graça da religião, não é isso, não. Falando que é engraçado perceber isso, porque a minha vida toda eu vi isso, sabe? Eu falei, nossa, as pessoas faziam graça da religião, achavam que o religioso era um ser menos capaz de raciocínio, de intelectualidade. Então, o jovem, nesse ambiente, ele tende a fugir da vida religiosa, porque ele não quer ser vítima desse tipo de chacota. Mas aí, olhando hoje para trás, eu fico pensando nas pessoas mais ordenadas, mais centradas, são aquelas que tinham uma religião de maneira disciplinada. E aí isso eu via os candomblecistas, os umbandistas, as protestantes, as católicas, enfim, as pessoas que tinham uma vida religiosa disciplinada, praticante, elas estavam ordenadas, elas conseguiam passar pelos desafios dos cursos, né, do nosso ambiente com mais tranquilidade do que as desordenadas, que eram que eram a maioria das pessoas. Isso é muito curioso, esse é o bom de ficar velha, é que você vai se dando conta dessas coisas, sabe? Nossa, faz todo sentido. Sim, é difícil. É difícil dentro do ambiente acadêmico. Porque, olha, atualmente o ambiente acadêmico ele está muito mais tendencioso
a um lado ideológico ou um lado político. Mas ele, naturalmente, digamos, naturalmente, entre aspas, ele não é desse jeito, não foi pensado para ser desse jeito, ele não deveria ser desse jeito. Então, num ambiente acadêmico saudável, isso é claramente possível de ser trabalhado. No ambiente acadêmico do estado das coisas hoje, o que é muito mais difícil. A Rafa está falando, nessa citação de Moisés e Daniel, cabe também falar de São Paulo. E uma passagem deixa claro um pouco sobre reconhecer os pontos bons do paganismo. Atos 17, em especial, versículos 22 e 23. Muito bom. Hum. A Lucrécia está falando sobre a cosmovisão indígena lá no Canadá, que ela estuda lá, e está falando como que no meio acadêmico valoriza a cosmovisão dos povos indígenas, já que também tem acontecido isso. Só que o que eu acho muito interessante é que esse resgate contemporâneo de valores de povos indígenas e povos africanos, e povos do sul global, como falam, é que muitos não se dão conta é que esses valores são basicamente, de uma certa forma, são conservadores. Você for ler o que o Ailton Krenak, que é um grande intelectual indígena brasileiro, ele está escrevendo, aquilo ali é um texto que o conservador ajustado, não conservador da internet, não, tá, pessoal? Conservador de verdade. Conservador de verdade escreveria. Aquilo ali é um conservador de verdade escreveria. Conservador de verdade não vai discordar do Ailton Krenak, que está falando de conservar a tradição, de valorizar a cultura de uma geração para outra. Isso é um valor que o conservador defende. A defesa de uma ordem moral permanente. Ele fala disso na sua teoria, na sua cosmovisão. Sabe? Então, essas cosmovisões que são consideradas minoritárias no ambiente acadêmico, elas têm de conservadorismo que não é observado por essas pessoas, normalmente é ignorado, e também é ignorado por conservadores por preconceito. Também acha que tudo que fala de indígena e de negro e de africano, e, enfim, de grupos não brancos é de esquerda. Também tem esse raciocínio entre conservadores e pessoas à direita ou à centro-direita. Há esse raciocínio. Então, aí, o que acontece, como eu falei anteriormente, o julgamento prévio permite que a gente se afaste da verdade. Um lado está querendo valorizar a cosmovisão de determinados povos, porque os povos têm determinadas características. O que é incompleto, é um raciocínio incompleto. A gente tem que valorizar pela cosmovisão em si, pelo resgate cultural, pelo resgate histórico. O outro lado, por sua vez, está ignorando tudo porque não quer ficar parecido com o outro lado, e não quer falar de indígena e de africano. Olha que maluquice que a gente está. Olha o ambiente louco que a gente está. A gente tem que ceder para um lado de doido ou para o outro lado de doido. Mas, no caso, todo mundo é doido. Entendeu? Então, como é que a gente que não quer ser doido fica nesse meio dessa história toda? O que a gente faz? Se um lado está falando que eu não posso falar de indígena e africano, porque é coisa esquerdista. O outro está falando que se eu falar com valores conservadores, também aí é coisa de fascista. O que mostra para a gente, estudando mesmo, e que é o que eu amo na minha vida de pesquisadora, eu adoro a vida intelectual, exatamente por isso, é que mostra que o mundo é uma confusão danada. O mundo, graças a Deus, o mundo, graças a bom Deus, é muito mais interessante do que o mundo que é retratado por esses dois lados. Graças a Deus. Graças a Deus, o mundo é muito confuso. Como diz a minha amiga Nini, o mundo é um triângulo das bermudas, o mundo é cheio de confusão. Então, as pessoas estão se contradizendo, as pessoas estão se contrariando, as pessoas falam uma coisa e depois falam outra coisa que estão. Porque é assim que não é. Os lados querem acomodar as pessoas dentro de uma perspectiva coesa, ignorando as suas particularidades, suas peculiaridades, porque não são convenientes.
Então, isso não é uma análise verdadeira, isso não é uma busca pela verdade, isso aí é uma produção de narrativa política. A busca pela verdade é uma outra coisa. Tá? Então, quem busca pela verdade precisa estar habituado, não a só ler a literatura pagã, literatura discordante, o que for, mas também ficar confortável com as contradições. Assim, você não vai buscar coisa, você precisa estar confortável com a dúvida. O pesquisador, ele está sempre em dúvida, eu estou sempre em dúvida. Eu estou sempre em dúvida, eu estou sempre querendo saber uma coisa, sabendo outra. E aí, quanto mais eu leio, olha que doido, quanto mais eu estudo, mais eu acho que eu não sei. Isso é muito esquisito. Mais eu estudo, mais eu avanço, mais eu escrevo. Mais eu acho que eu não sei. Parece que quanto mais eu estudo, mais eu tomo ciência do tamanho da minha ignorância. Isso é muito doido, né? Então, nesse movimento de estudar, eu vou aumentando as minhas dúvidas e também vou entendendo as contradições do ser humano. É uma condição inerente do ser humano, que é um dos pontos do conservadorismo. É o que o Kirk fala na política da prudência. Você tem que entender se valorizar o ser humano da forma como ele é. A humanidade tem as suas contradições. Essa busca de coesão, de cortar arestas, é um comportamento do revolucionário. O esquerdista padrão, ele está querendo que o negro, o trabalhador e o pobre seja de esquerda. E aí, quando vê um negro trabalhador que não é de esquerda, ele fica da tela azul, porque ele quer padronizar a realidade conforme a ideologia. Então, vai cortando arestas, até formar aquele sujeito padrão. Mas a realidade não é desse jeito. A realidade é mais confusa. E esse aspecto de confusão da realidade é o que me encanta no meu trabalho. Eu sou apaixonada pela confusão da realidade. Eu adoro. Aí eu vou atrás, começo meu caça Pokémon, entendeu? Eu vou atrás de um Pokémon de um livro, Pokémon de outro livro, entendeu? Eu fico procurando Pokémon na nota de rodapé de livro, entendeu? Adoro essa coisa entendeu? Então, assim, a pessoa com a vocação intelectual, ela é muito confortável a estar na dúvida, a gente está sempre em dúvida, e também a gente também está confortável com as contradições humanas. Assim, nós estamos entendendo que as pessoas, elas têm suas contradições, elas têm as suas feridas, então é desse jeito que a humanidade funciona. Tá? A gente querer consertar ou avaliar ou julgar não é exatamente uma postura, digamos, conservadora, né? Uma postura mais progressista, revolucionária. Aí, mas esse é assunto para outra aula, para outro momento. Bom, pessoal, já são 8 horas, eu tenho que dar aula daqui a pouco. Eu quero agradecer por que ficou aqui comigo até agora, sexta-feira à noite, que lindo, muito bom. E aí eu também quero avisar o seguinte, no dia 17 de janeiro, 19 horas, eu vou fazer uma aula sobre Santo Antão. Dia 17 de janeiro é a memória litúrgica de Santo Antão, tá? Então, 19 horas, anotem na agenda de vocês, teremos aula sobre ele. E no dia 22 de janeiro, eu vou fazer uma entrevista ao vivo com a professora Adriana Facino, 19 horas, sobre o livro dela, da autoria dela, Santos e Canalhas, que ela faz uma análise sociológica e antropológica da obra de Nelson Rodrigues. Vocês sabem que eu amo Nelson Rodrigues, né? Estou apaixonada por Nelson Rodrigues, e a professora Adriana Facino escreveu um livro muito bom, foi da tese dela de doutorado. Eu adoro esse livro, é uma análise muito boa da obra como um todo do Nelson Rodrigues, e como ela é daqui do Rio, ela é professora da UFRJ, eu achei por bem convidá-la para fazer essa entrevista. Acho que vai ser bacana a gente conhecer uma perspectiva, uma análise da obra do Nelson através de uma pesquisadora, né? A pesquisadora dedicou 4 anos da vida dela para isso. Acho que vai ser muito bom. Tá? Então, dia 22, entrevista sobre a obra do Nelson. E no dia 17, sexta-feira, dia de Santo Antão, vai ter aula sobre Santo Antão, tá bom? Beijão, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Se cuidem. Beijo, beijo.